Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz sejam com todos. Amém? Por favor, abram no livro de Neemias. Neemias, capítulo 5. Nós iremos ler, queridos, do verso de número 1 ao verso de número 12. Nós já pregamos do verso de número 1 ao versículo de número 6, mas para que a gente não perca o contexto daquilo que está narrado nesse livro tão importante, nós iremos relê-lo, mas o foco do nosso sermão hoje será a partir do versículo de número 7, amém? Mas iremos ler ele todo, do verso de número 1 ao versículo de número 12. Por favor, Neemias, capítulo 5, verso de número 1 a 12. Todos abriram? Diz assim o texto sagrado: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite, que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhe pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Amém. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós nos reunimos ante tua santa, gloriosa e perfeita presença. O nosso intuito é cultuar o teu santo nome, engrandecê-lo através dos nossos cânticos, da nossa adoração, do nosso coração predisposto em exaltar-lhe. E também, Senhor, queremos lhe adorar ao ouvir a tua santa palavra. Sê conosco, Deus. Nos ajuda a entender a seriedade do que está acontecendo nesse texto, crer nesse texto e aplicá-lo, Deus, mediante a nossa vida diária em devoção a Ti, Senhor. Nos ajuda a sermos um reflexo dos céus. Sabemos que ainda há muito a se fazer, mas construa em nós o caráter de Jesus. Tudo o que importa para nós como a Tua igreja, Senhor, é Jesus em nossas vidas. É Jesus como o nosso modelo, Jesus é o nosso desejo, Jesus é o nosso caminho. Continua trabalhando em nós. No santo nome de Jesus é que oramos. Amém. Amados irmãos, os irmãos bem sabem que temos algum tempo já nos aventurado a ler, pregar o livro de Neemias e como isso tem sido de grande valia para a compreensão cristã, para a compreensão da igreja nos dias de hoje. É evidente que nós iremos pregar hoje a partir da metade de um capítulo,
E para isso eu quero então fazer rapidamente aqui com os irmãos algum resumo daquilo que nós já falamos até então. Os irmãos bem se lembram que no capítulo 2 desse mesmo livro, quando estamos ainda no início da jornada de Neemias, o que nós vemos é um Neemias chegando já debaixo da graça de Deus, da autoridade de Deus, do poder de Deus, chegando em Jerusalém, Israel, e observando calado por 3 dias como é a condição, ou como era a condição em que os seus irmãos patrícios estavam vivendo. Após essa observação, ele também pega o seu cavalo, reúne alguns homens de confiança e dá volta por toda Jerusalém, por todo o muro, observando também e analisando a situação em que o muro se encontrava, e tudo isso em silêncio, sem que ele revelasse os propósitos que Deus tinha para ele, para cumprir-se através dele. E uma vez que ele faz todo esse levantamento de dados, ele chama essas pessoas no capítulo 2 e revela tudo o que Deus queria que ele fizesse, e todo o povo disse amém. No capítulo 3, começa-se a reconstrução do muro, e Neemias, como um grande líder, coloca pessoas específicas em trabalhos específicos para que tudo fosse realizado da melhor forma possível. Mexeu na logística, trabalhou com as questões da logística da época também, para que fosse mais fácil o trabalho e o desenvolvimento da reconstrução do muro de Jerusalém. No capítulo 4, nós vamos encontrar os adversários, e agora mais sedentos ainda de raiva do povo de Deus. E eles estão agora com sede de vingança, de uma vingança que nem deveria existir, simplesmente pelo fato do povo de Deus estar se movimentando, o povo de Deus estava ativo, e isso não agradava os inimigos de forma alguma. E ali eles colocam medo no povo de Deus, inventam mentiras, fazem de situações se tornarem de uma gota d'água uma tempestade, tudo para tentarem parar o trabalho do povo de Deus. No meio de tudo isso, Deus é fiel com eles. E eles continuam a obra. Deus pede para que eles continuem, e eles continuam, e a obra vai avançando. Até chegarmos no capítulo 5. E acontece algo que muitas vezes a gente não espera. O inimigo agora está do lado de dentro da igreja. Está do lado de dentro do povo de Deus. Tudo o que estava acontecendo até então eram questões daqueles que eram de fora. As opressões, a perseguição, as dificuldades. Mas agora parece que as coisas no meio do povo de Deus já não estavam bem. E me permita também com os irmãos relembrá-los tudo aquilo que nós falamos até o versículo de número 6. No versículo de número 1 e no versículo de número 2, nos versos 1 e 2, nós vemos notoriamente uma situação terrível que estava acontecendo e que isso agora está chegando aos ouvidos de Neemias. Então, dos versos 1 ao verso 6, tudo que nós temos são as informações que estão chegando aos ouvidos da liderança, aos ouvidos de Neemias. E é a primeira informação que se existe aqui: o povo estava passando momentos de necessidade extrema de fome. E com fome não se brinca. Nós pregamos e já falamos sobre isso. A situação era tão séria que o versículo de número 2 termina se dizendo: nos dê trigo, para que comamos e vivamos. O que estava acontecendo era algo extremamente sério. Por que é que isso estava acontecendo? Por um problema que Neemias identificou, que politicamente falando, isso se chama metacapitalismo, se fosse trazermos isso para os dias de hoje. E por favor, já disse isso na semana passada, falo agora novamente, não confundam capitalismo com metacapitalismo. Capitalismo é a liberdade de se fazer trocas econômicas entre as pessoas, onde as pessoas têm a liberdade de produzir, de vender, de consumir, de acordo com as suas próprias necessidades. O metacapitalismo é aquilo que surgiu muito depois da Revolução Industrial, se fôssemos fazer uma comparação evidente, depois da Revolução Industrial, onde homens agora já estavam bilionários, e eles precisam preservar a sua riqueza. E acreditem, a maneira dos bilionários lidarem com seus dinheiros, com suas riquezas, é bem diferente da forma como nós lidamos com o nosso dinheiro. Enquanto nós estamos ainda procurando produzir riquezas, uma das importâncias que tem na cabeça dos bilionários é como eu manter essa riqueza. E uma dessas maneiras em que eles têm é trazer o monopólio da área deles, do segmento deles. Eles querem o monopólio. Isso é tão ruim
que em vários países desenvolvidos, inclusive no Brasil, nós temos leis que regulam o monopólio de mercado, o monopólio da economia. Não se pode, porque alguém que tem um monopólio, ele pode destruir a economia. É ele que fala quanto vale alguma coisa. Somente dele tem aquilo que é vendido. Então ele consegue, por si mesmo, uma única pessoa, regular o mercado, e isso, no Brasil, não pode. Isso é contra a lei, isso é crime. Isso é crime. Grandes negociações de empresas multinacionais, quando querem fazer uma fusão, se existe uma possibilidade de uma fatia enorme do mercado, isso tem que passar para o governo aprovar. Se o governo não aprovar, porque senão se tornará monopólio, isso não pode acontecer, essa negociação não se pode acontecer. Mas nós estamos falando de uma nação, há 2000 anos atrás, ou um pouco mais, na realidade, ainda antes de Cristo, em que a própria nação estava fazendo isso. Os nobres, ao chegarem em Jerusalém, pegam dos recursos que o próprio Deus tinha dado para eles através de outras nações. Os irmãos se lembram quando Esdras saiu com a sua caravana, quando Neemias saiu com a sua caravana, e os reis deram desses recursos, e muitos deles fizeram desses recursos para se levantarem. E se levantaram de tal forma que eles começaram a regular o mercado interno de Jerusalém, a ponto das pessoas não terem mais dinheiro para comprar o que comer, a cesta básica. E eles estavam desesperados. Então, a primeira informação que nós temos, logo no capítulo 5, é que essas pessoas estavam passando necessidade a ponto de temerem a própria vida, por falta de alimento. E isso daqui é muito sério. Nós já trabalhamos mais esse contexto na semana passada, de uma forma muito mais prolixa do que eu estou falando hoje aqui. A seguir, no versículo de número 3, ele também diz: também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. E aqui nós temos então uma segunda informação terrível do que estava acontecendo dentro desse mesmo contexto, que as dívidas em que esses irmãos judeus contraíam, elas eram dívidas altíssimas por causa da exploração desses nobres. Eles já tinham vendido de tudo. Vendiam as terras, já tinham vendido as vinhas, isso é, até a safra, que nem ainda tinha dado, já estava agora endividado. Tinham vendido as casas, ou seja, eles hipotecaram isso, para quê? Para comprarem trigo. Imagina a economia de Israel como estava. Você tem que vender terras, você tem que vender a sua safra, que nem deu fruto ainda, não era nem o período, hipotecar a própria casa para comprar comida no meio do povo de Deus. E isso daqui, então, está tudo chegando aos ouvidos de Neemias. Versículo 4 é dito: houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado, até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. E aqui temos também uma outra lição importantíssima, que os impostos eram altíssimos. Como se não bastasse o erro dos nobres, ainda tinha a questão dos impostos. E aqui, trazendo para o nosso linguajar, eles estavam sofrendo com alguns impostos específicos. Primeiro, imposto de renda, porque está dizendo aqui que era o tributo do rei, o tributo daquilo que eles precisavam pagar. Depois, ainda no versículo 4, o tributo às nossas terras, de uma forma muito simples, superficial, sem querer fazer um comparativo, mas já fazendo, é como se fosse IPTU. Estava altíssimo os impostos só porque tem a terra. E por último, as nossas vinhas. Tinha imposto sobre aquilo que eles produziam. Como é que eles estavam fazendo para se virar com isso? Eles estavam pegando dinheiro emprestado para pagar imposto. Como é que uma pessoa dessa sai dessa bola de neve de problemas financeiros? Eu explico. Para quem conhece um pouquinho do mercado financeiro, não sai. É impossível. Não sai. Quem já toma emprestado dinheiro para pagar imposto, já hipotecou casa, já vendeu as vinhas, já vendeu as terras, não tem o que fazer. Essa é a situação em que Israel estava vivendo. E precisamos sempre nos lembrar, aqui não tem um dedo dos adversários do lado de fora do muro. Tudo estava acontecendo dentro dos muros. Versículo 5, temos:
No entanto, nós somos da mesma carne como eles, nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. E aqui nós temos também uma lição importante a ser destacada. Eles estavam sofrendo de desigualdade humana, não estou falando social, desigualdade humana. Eu sou judeu, os nobres são judeus. Os filhos dos nobres são também servos de Deus, os nossos filhos também são. Os filhos dos nobres têm a mesma fé, nós também. Eles seguem Moisés, nós também. Qual a diferença entre os nossos filhos para que eles façam isso? O próprio povo de Deus estavam colocando pessoas contra pessoas a partir do seu nível social, desigualdade humana. Mas o versículo 5 também traz mais informações. Não apenas a desigualdade humana, mas também traz a perda da liberdade. Os nossos filhos e as nossas filhas, algumas já são escravos. Qual é a situação de escravidão? Eu não tenho mais como pagar, eu não tenho mais dinheiro para comprar comida. Então agora eu vendo um filho, vendo uma filha, para que elas possam trabalhar como escravos, e assim a gente consiga pelo menos comer à noite, antes de dormir. Não dá para imaginar que isso aqui é povo de Deus não, né, irmãos? Não dá para imaginar isso. Mas é a situação. E sabe o que era interessante? Não é que eles, os filhos, generalizando meninos e meninas, não é que eles estavam sendo vendidos para a Babilônia. A Babilônia já caiu. Não estavam vendidos para a Síria já não existe mais. Não estava sendo vendido pelos persas, os persas nem queriam mais ver o rosto dos judeus ali, mandou eles embora. Eles eram escravos do próprio povo, vivendo em situação de escravidão do próprio povo. E por último, o versículo 5 nos mostra a situação de pobreza, quando eles dizem no final do versículo 5, não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Mas como é que a gente evita? O que tem a ver escravidão, evitar isso com campos e vinhas? É que a gente não consegue discutir isso se a gente não tiver dinheiro no bolso. Não é assim que funciona? A gente já não tem mais recursos, já não está mais em nossas mãos. Nós precisamos disso, fazer isso, realizar isso. Versículo 6, onde nós terminamos na semana passada, dizendo, ouvindo eu, aqui é Neemias, ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, eu fiquei, em outras palavras, muito irado. E aqui nós vemos a indignação de um homem de Deus. Porque ainda que muitas das vezes nós percebamos alguma coisa errada acontecendo, nem tudo traz a indignação. Há meios de se resolver, há meios de se fazer, há meios de se chegar até lá. Mas existem níveis e limites que são ultrapassados da ética e da moral, que não tem como suscitar indignação. E era justamente isso. Neemias estava preocupado, obviamente, com o povo, mas o foco de Neemias era cumprir o objetivo de Deus. A gente precisa restaurar essa cidade, a cidade do grande Deus, o culto precisa acontecer, o retorno à palavra precisa acontecer. Jamais era imaginado por Neemias que os nobres estavam fazendo isso, assolando, trazendo angústia, perturbando os mais simples. Jamais. Então aqui ele ouve e vê a sua indignação. Amém, queridos? Foi isso que nós falamos até então. A partir de agora, nós vamos começar a ver um pouquinho sobre o agir de Neemias no meio dessa situação. Como é que isso como ele leva isso até as consequências para tentar resolver esse problema. Amém? Dito isso, então, versículo de número 7, dizendo, depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados, e lhes disse,
Sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. E nós temos então aqui uma informação importantíssima no versículo 7, onde de fato agora é visto o pecado da usura. É identificado o pecado da usura. Queridos, nós já falamos disso aqui, mas eu preciso repetir aos irmãos. O que é usura, de acordo com as Escrituras Sagradas? A usura é o ato e a prática de homens se moverem de forma gananciosa, mesquinha, maldosa, para conquistarem, para preservarem apenas para si riquezas. Mesmo que isso venha impedir que outras pessoas consigam, no mínimo, ter uma vida digna. Para eles isso não importa. Isso é usura. Isso foi identificado, diagnosticado no meio do povo de Deus. Agora pensem comigo. Eu quero que vocês imaginem um dia de trabalho em Israel, nesse momento da história, onde todos estavam envolvidos com a construção do muro. Todos estavam ali envolvidos. Quando lemos o capítulo 3, quando já falamos, é dito também que os nobres estavam ajudando na reconstrução dos muros. Os filhos dos nobres também estavam envolvidos com a reconstrução dos muros. Todos estavam, porque era uma questão religiosa. Era uma questão em que o tom dado ali naquela situação da reconstrução era um tom do temor a Deus, para a glória de Deus, vivendo cada um deles para a glória de Deus. E ao mesmo tempo que eles trabalhavam juntos, eles conseguiam ver irmãos que não estavam rendendo no trabalho por causa da fome. Por causa da fome. A logística que Neemias já tinha colocado naqueles dias de trabalho eram que os homens trabalhassem perto de suas devidas casas para que eles pudessem ir almoçar. Mas as panelas estavam frias na hora do almoço. Nem ao fogo elas iriam. Nem ao fogo. Porque não tinha absolutamente nada para colocar dentro da panela. E o pior de tudo é que possivelmente esses que estavam com fome estavam trabalhando ao lado de alguns nobres, porque no trabalho todos se encontram. E o nobre via o seu irmão passando fome. O que para nós isso já desperta um sentimento de ajuda. Como é que eu posso ajudá-lo? Mas como é que esse sentimento pode existir quando o nobre via alguém com a barriga roncando e ele sabia que ele era o motivo daquela pessoa e daquela família estar com fome? Então, isso demonstra algumas falhas de caráter nesses nobres. A primeira delas é a falta de amor. É a falta de amor. E isso é interessante porque eu sou cristão desde criança, os irmãos sabem minha história, mas eu cresci ouvindo de alguns crentes o seguinte: nós somos irmãos de fé, mas quando a gente vai negociar, Jesus não está nesse negócio não. Como é que é? Como é que é? A gente é crente, a gente professa a nossa fé, a gente canta junto, a gente comunga junto, por algum motivo vai existir uma negociação entre partes de dois que professam Jesus, e Jesus não está nesse negócio. Porque Jesus está em todos os âmbitos da nossa vida. Não existe um único âmbito da nossa vida que Cristo não deva ser levado em consideração. Que Deus não deva ser levado em consideração, que a palavra de Deus não deva ser levada em consideração. Eu já ouvi muito disso. Muito disso. Alguns anos atrás, eu me lembro de um irmão em Cristo, que ele precisava de um carro, e ele foi comprar um carro na Rua 7. E ele foi com um vendedor que também era evangélico. E foi o pior negócio que esse irmão fez na vida, porque o carro não funcionou por mais de um ano. E eu sei disso porque os meus pais abriram a nossa casa para que esse irmão guardasse esse carro em nossa casa por mais de um ano. Você lembra disso?
para que guardasse esse carro por mais de um ano lá, porque não tinha que se fazer e tudo teve que correr em questões de justiça. Crentes! Porque existe essa compreensão. Nós somos crentes no domingo, mas quando vamos fazer negócio, Jesus não está nisso. Em primeiro lugar, isso é falta de amor com aqueles que estão precisando. Eles não tinham amor, eles tinham usura, ganância. Não importa o que o outro vai sentir. O que importa é que eu me darei bem nisso. Eu estou monopolizando o valor e a economia dos alimentos, do trigo, que era o ingrediente básico para que eles pudessem fazer o bolo, o pão, que é costume dos judeus. E eles não tinham o que fazer. Mas não é só falta de amor. Caracteriza também um outro pecado: a falta de compaixão. Como é que você vê alguém passando necessidade, principalmente um irmão de fé, e você não faz absolutamente nada, pelo contrário, você sabe que você é o culpado disso estar acontecendo, e não há arrependimento. E a sua conversa quer ser uma conversa mercadológica, sabe como que é? A economia funciona assim. Não! No meio do povo de Deus, não! Jamais! Como é que você pode ver o seu filho se alimentando e o filho de alguém não se alimentando por sua causa? Como é que você pode ver alguém que está precisando pegar emprestado dinheiro para pagar imposto, porque o pouco que ele tem, ele está tentando comprar trigo? Isso é falta de compaixão. É aquela quebra do mandamento de Isaías 55 que nós falamos na semana passada. Ai daqueles que ficam querendo comprar casas e mais casas, até que ele se ache que more sozinho na terra e não tenha mais habitação para ninguém. Ai de você, o Senhor Deus diz. Em terceiro lugar, é falta de generosidade. Generosidade é uma das questões que devem ser extremamente emblemáticas no meio do povo de Deus. Nós somos generosos. Nós temos os nossos objetivos, sabemos aonde queremos chegar, todo mundo tem isso, mas de forma alguma seremos perversos. Nós seremos generosos o tempo todo. Você se lembra da orientação que o apóstolo Paulo dá aos ricos? Diga aos ricos que eles sejam generosos. Os nobres não estavam sendo, porque a usura os acometia. A usura estava à frente de tudo isso. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos continuar lendo o livro de Neemias e os irmãos vão perceber, como já perceberam, como é difícil enfrentar Sambalate e Tobias. Mas mais difícil é ser atropelado pelos de dentro. Como isso é difícil. Como isso dói, como isso corrói. Então é identificada a usura. Em segundo lugar, vemos no versículo de número 8 dizendo: disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes segundo nossas posses. E vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós. Em segundo lugar, Neemias está dizendo, e aqui a gente precisa analisar isso com muita calma, que nós amamos ser como o mundo. Nós amamos ser como o mundo. Essa geração de crentes em Deus, do capítulo 5, é uma geração que tinha uma história, aliás, todos os judeus até hoje têm, mas era uma história mais próxima, era uma história recente de escravidão. Eu já disse aqui algumas vezes, há situações em que para eles nem história é ainda, é memória. É tão próximo que nem história se tornou, é memória.
Todos esses tinham saído da Pérsia. Todos eles sabiam que era escravidão, inclusive os nobres. Inclusive esses que se tornaram nobres. Tinham saído da escravidão. E simplesmente agora fizeram a mesma coisa para escravizarem o seu próprio povo. Por que isso? Essa é a grande questão. Será que é só uma questão do dinheiro em si? Não é, irmãos. Não é. Existem algumas questões que são mais profundas e arraigadas. O grande ponto é que quando nós olhamos a história do povo de Deus, toda a história, pegando desde o Antigo Testamento, muitas e muitas vezes, o povo de Deus quis imitar o mundo, porque o mundo brilhou aos seus olhos, assim como ainda hoje o mundo brilha aos nossos olhos, em muitos momentos. O mundo brilha. Você vai perceber, quem foi que começou com esse negócio de casar com os homens, casarem com mais de uma mulher? Foi um ímpio. Foi um ímpio. Está lá em Gênesis, capítulo 4. Quem depois começou com essa frescura? Os crentes. Os crentes. Começaram a ter mulher para mais de metro. Porque deve ser bom. Deve ser gostoso. A gente é homem, irmãos. Estou falando para os homens agora. Hoje eu não quero uma, quero a outra. Quero a outra. Se os homens de lá podem, por que a gente não? Porque a gente é crente. Mas sempre tivemos esses olhos brilhando quando olhamos para o mundo. São poucos até hoje os crentes que olham com desprezo para o antigo modo de viver. São poucos que choram quando se lembram de como eles viviam e ainda pedem perdão. Ah, naquele tempo. Ah, se fosse naquele tempo. Porque ainda dentro há aquela vontade que corrói. Eu falei de homens, mas são homens e mulheres. Homens e mulheres. Nós vemos o tempo todo sendo imitados. Deus estabeleceu sobre o seu povo da antiga aliança, dizendo: eu serei o vosso Deus, o vosso rei. O que o povo falou? Não. A gente quer um rei como das outras nações. Está lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 2, e no capítulo 8, tinha escolhido já Saul. Nós queremos um rei como as outras nações. Mas se vocês tiverem um rei, você sabe tudo o que vai acontecer. Lembra que nós lemos lá em 1 Samuel 8? Vocês vão ter que pagar isso, fazer aquilo, vossas filhas serão isso. Não tem problema. Não tem problema. É igual palanque político. Na hora está tudo lindo. E a palavra de Deus é exatamente essa que sai da boca de Deus. Eles estão agindo contra mim. Contra mim. E mais uma vez, nós vemos o povo de Deus, de alguma forma, amando o mundo. Prestem atenção, ainda no Antigo Testamento, porque o contexto é o Antigo Testamento. Deus se manifestou a Moisés de forma gloriosa, deu a lei, todos viram, isso foi testemunhado, mas a gente quer outros deuses. A gente quer outros deuses. Por que vocês querem outros deuses? Se o Deus vivo manifestou a voz e escolheu vocês, é que os outros deuses deixam a gente fazer coisas que o Deus verdadeiro não deixa. Foi o tempo todo assim. Ou você acha que esses judeus, irmãos, vamos lá, vai. Ou você acha que esses judeus que transgrediram a lei, deixa eu ver como eu vou falar isso. Que esses judeus que transgrediram a lei, quando viram diabolicamente uma oportunidade de se livrar de um filho, não ofereceram esse filho a Moloque? Você acha que isso não tinha benefícios próprios? Quando um judeu que abriu mão do Deus vivo e verdadeiro e começou a adorar a outros deuses, eles não iam nos cultos das sacerdotisas
para realizarem os atos sexuais cultuais? Você acha que isso não tinha benefício próprio? Somos tolos, somos inocentes, como crianças, no sentido de não terem a malícia da idade, se achamos isso. Isso é muito sério. É muito sério. O tempo todo. Nós amamos imitar. Mas vamos trazer isso para a realidade do Novo Testamento, para coisas, pelo menos, que estão mais claras aos nossos olhos. Amar o mundo é quando a gente, crentes em Jesus, na nova aliança, enxergamos uma situação e queremos resolver essa situação, queremos alcançar os nossos objetivos, por mais lícitos que eles sejam, queremos nos desenvolver como seres humanos, nos mesmos termos que o mundo faz. Nos mesmos termos. Nós fazemos dos mesmos termos. Isso é amar o mundo. Vou começar com uma coisa aqui bem simples mesmo, mas que os irmãos podem perceber. É impressionante, e eu não estou falando, graças a Deus, eu creio muito que eu não estou falando agora da nossa igreja, mas eu vou falar da igreja de Jesus. Quero acreditar, graças a Deus, mas nos últimos 10 anos, muitas irmãs que eu conheço, e olha que eu conheço desde criança, quando eu vejo as fotos delas nas mídias sociais, eu falo, não é a mesma irmã, não pode ser. As poses imitam das mulheres promíscuas do mundo. As roupas também. O biquinho também. A sensualidade também. Porque a cultura atual do nosso país é o seguinte: você, mulher, não tem que ser valorizada apenas pelo seu esposo, ou pelo seu namorado, se estiver namorando, num compromisso sério em Cristo. Você tem que ser valorizado por todos. Você precisa ouvir, gata, me perdoe a expressão, me perdoe em nome de Jesus, gostosa, linda, poderosa. E isso cresce no coração das irmãs. Eu sei do que eu estou falando. Eu pastoreio há muito tempo. Eu sei do que eu estou falando. Homens curtindo foto de mulheres. Porque não há diferença entre eu ser um homem crente ou não, então vamos curtir mesmo. Uma vez eu ouvi da boca de alguém que se dizia crente, porque eu fui orientá-lo, e a resposta dele para mim foi assim: pastor, a verdade é que tudo que é bonito é para se mostrar. Eu falei, então, mostra o versículo que está isso. Não, irmão, isso está errado. Isso é abominável. O apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo, nos ensina que o corpo da mulher é para o seu esposo e o do esposo é para a sua esposa. Isso é pureza. Isso é santidade. Mas nós fazemos isso porque nós amamos o mundo. Nós queremos imitar o mundo, queremos resolver as coisas como o mundo resolve. Queremos crescer como o mundo cresce. As mídias sociais, os shoppings, eu sempre defendi isso, principalmente quando estava na faculdade de psicologia, que as mídias sociais e os shoppings são os lugares das maiores mentiras. Todo mundo bonito, sorrindo, e ninguém sabe a podridão que está do outro lado da parede. Ninguém sabe. Já percebeu que todo mundo que anda no shopping está... Você fala, meu Deus do céu, todo mundo tem uma vida melhor que a minha.
Você fica até mal de andar no shopping. Você fala, meu Deus, minha vida é um fracasso. Porque todo mundo parece perfeito. Nas mídias sociais, então, meu Deus, Flávio, a gente precisa se divorciar para se dar certo nessa vida. Porque todo mundo é perfeito. É. Mas isso é porque a gente ama imitar. Isso porque a gente ama imitar o mundo. Isso tem destruído a espiritualidade de muitos cristãos. Isso tem destruído a fé vívida que muitos tinham em Cristo. Isso tem destruído relacionamentos. Isso tem destruído ministérios. Esses irmãos do texto de Neemias queriam ser como o mundo. Como foi que a Babilônia agiu? Bom, os mais poderosos escravizavam os mais simples. Como foi que a Síria agiu? Os mais poderosos escravizaram os mais simples. Como é que os medo-persas agiram? Os mais poderosos escravizaram os mais simples. No futuro deles, como é que o Império Romano agiria? Da mesma forma. Da mesma forma. E eles pensaram, uma vez que nós somos mais poderosos em nossa nação, a gente também escraviza. Porque escravizar é muito ruim para o escravo, mas é muito bom para o senhorio. Eu tenho as pessoas na palma da minha mão, eu tenho o poder, eu tenho a palavra. Eles me devem. Percebem? O povo de Deus amando o mundo. E como isso é terrível. Continuando, versículo 9, por favor. Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos. E Neemias vem agora de uma forma maravilhosa, dizendo que eles faltavam com temor a Deus e com um testemunho para com os de fora. Eles estavam faltando com temor a Deus e com um testemunho para os de fora. Primeiro que quando Neemias fala o verso 8, o verso 9 inicia-se dizendo que eles já não tinham argumentos, e não tem mesmo. Eles se calaram. E em seguida, Neemias diz então um grande problema deles. Vocês perderam o temor de Deus. Vocês perderam. Disse mais, aí no versículo 9, não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus. Todas as vezes que um homem ou uma mulher perde o temor a Deus, eles perdem o referencial da pureza. Eles perdem o referencial da piedade. Eles perdem o referencial daquilo que é santo. Porque o temor a Deus, segundo as Escrituras, é o princípio da sabedoria. Mas qual sabedoria é essa? A sabedoria que vem do trono de Deus. Uma vez que se perde o temor a Deus, se perde o referencial das coisas de Deus envolvidas em todos os aspectos do mundo. Em todos os aspectos, em todos os lugares, nas famílias, nos negócios, nos relacionamentos, na espiritualidade, no ministério, aonde for, se perder o temor a Deus, perdemos o referencial de pureza, de piedade e de santidade. Não é bom o que vocês estão fazendo. Vocês deviam andar no temor, que vocês já abandonaram há algum tempo. Vocês perderam um referencial, no caso deles, vocês perderam um referencial da lei, porque a lei proíbe tudo isso. Mas a lei já não tem mais peso no seu coração. Não há temor, não há referencial. Nós nos tornamos o nosso próprio referencial.
Nós nos tornamos. E não apenas isso. Vocês estão deixando de dar bom testemunho para os de fora, para os gentios, os nossos inimigos. Não é isso que Tobias, que Sambalate, que Gesem precisam ver. Não é isso que o Império Medo-Persa precisa compreender. Nós somos o povo de Deus. Eles estão nos vendo escravizarmos a nós mesmos. Vocês estão malucos? Qual é o testemunho que vocês têm passado para o mundo? Então ele proclama isso de forma clara. Mas eu quero terminar com os irmãos trazendo algumas características agora não da ação de Neemias, que é o que ele fez até então, do versículo 7. Mas eu quero trazer aqui a vocês características do caráter e da pessoa de Neemias enquanto líder. Como ele agiu, primeiramente com ele, e fazendo isso chegar a essas pessoas. Eu quero falar então desse caráter sublime de Neemias. Características desse caráter. Uma primeira característica do caráter de Neemias, partindo do texto que nós lemos hoje, para pregar hoje, é que Neemias, ele era uma pessoa que sabia refletir como líder, ele sabia refletir acerca da situação. Vamos voltar comigo no versículo, por favor, de número 7, depois de ter considerado comigo mesmo. Ele ouve o que está acontecendo, até o versículo de número 6. Ele está irado. E o que ele vai fazer? Sair aos quatro cantos da terra, xingando, blasfemando, colocando esse povo na cadeia, quem devia estar. Eu preciso refletir. Eu preciso entender melhor a situação. Não daquilo que eles já falaram. Preciso entender essa situação comigo mesmo, para saber a decisão que eu vou tomar. De forma sábia. Ele refletiu. Aliás, ele está corretíssimo naquilo que ele está fazendo. Possivelmente duas bases bíblicas ele usou para isso, que eu quero falar com os irmãos. Está lá em Provérbios, por favor, vamos lá para Provérbios. Provérbios 18. Provérbios 18, somente o versículo de número 13. Provérbios 18, 13. Olhem o que o texto bíblico nos ensina. Todos abriram? Vamos seguir comigo aqui, olha só. 18, 13 diz: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Como diz o meu pai, todo aquele que é apressado é tolo. Ele sempre falou isso. Ele não é alguém apressado. Ele refletiu. Antes de responder, deixa eu entender melhor. Porque fazendo isso de forma errada, eu vou agir com estultícia. Em outras palavras, eu vou ser um estúpido. O que é um estúpido? É aquela pessoa que falta inteligência, né? Falta inteligência, falta discernimento, falta senso. Calma, deixa eu entender melhor dentro de mim, colocar as coisas no lugar, para que eu possa trazer uma palavra a todos eles. E não apenas será uma pessoa que vai agir com estultícia, mas também uma pessoa que vai agir em vergonha. Em outras palavras, uma tradução boa aqui para o hebraico seria uma pessoa que vai se expor ao ridículo. Você vai se expor ao ridículo. Vai ser feio o que você vai fazer.
Feio, não esperava isso. Não, Neemias. Calma. Mas ele ouviu, refletiu consigo mesmo. Isso é muito importante. Muito importante. Um outro ponto, voltando lá para Neemias, ainda no versículo 7, nós temos uma segunda característica do caráter de Neemias. Ele é alguém que trouxe uma repreensão correta. Ainda no versículo 7. Repreendi os nobres e magistrados. É com eles o problema? É com eles. Foi identificado que foi com eles? Foi identificado que foi com eles. Então deixa eu conversar com eles. Preciso repreendê-los. E ele vai lá e os repreende de forma bíblica. De forma bíblica. Isso é maravilhoso. Um aspecto do caráter de Neemias dentro da sua liderança. Eu sempre ouvi isso enquanto eu trabalhava no corporativo. Você elogia em público, mas chama a atenção em segredo. Elogia-se em público, mas vai chamar a atenção? Chama o cara de canto. Não expõe ele. Isso é liderança. Isso é liderança. E ele faz exatamente isso. É com os nobres? É com eles o problema? Então vamos falar com eles. Terceiro aspecto do caráter de Neemias, o exemplo. Ele não é alguém que só fala, mas nunca faz. Ele tem exemplo naquilo que ele faz. Por favor, observem novamente comigo o versículo de número 8. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. Uma das conversas que ele teve com os nobres foi: rapaziada, é o seguinte, esse povo que vocês estão prendendo, eu e mais um grupo de pessoas resgatamos, é uma palavra no hebraico de redenção, é a mesma palavra de Cristo ser o nosso Redentor, inclusive. Nós redimimos essas pessoas, nós compramos elas de volta. Sabe com o quê? Com o nosso dinheiro. Saiu do meu bolso. Vocês não sabiam disso. Agora estou falando, é o que ele está falando. Porque nem tudo aquilo que eu faço eu fico falando. Nem tudo aquilo que eu ajudo eu fico falando. Mas se faz necessário eu falar. Esse mesmo povo que vocês estão tendo como escravo é o povo que eu comprei com meu dinheiro para trazer eles à liberdade. E vocês estão prendendo ele? Sério que vocês estão fazendo isso? Versículo 10, ainda mostrando o seu exemplo. Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo. Aí ele termina dizendo no versículo 10, demos de mão a esse empréstimo. Nós não apenas compramos eles de volta, nós sabíamos que eles não teriam condições. Ainda eu reuni um grupo de pessoas, do versículo 10, e demos dinheiro emprestado. Aí ele fala certamente como foi esse acordo. Na verdade, a gente deu de mão esse empréstimo, que é assim, não precisa pagar. Não precisa. A Bíblia não condena a pessoa a devolver o dinheiro emprestado. Ok, irmãos? A Bíblia não condena. Mas o que Neemias está dizendo é que existem situações em que as pessoas estão vivendo que a gente não deve esperar que elas venham devolver, porque elas não vão conseguir devolver. Olha o rolo financeiro e econômico que eles estão envolvidos. Não espere eles devolverem. E sabe quem nos ensina isso? Jesus. Abram comigo no Evangelho segundo Lucas, por favor. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 6. Existem pessoas nessa situação e a Bíblia nos ensina a fazer isso. O Senhor Jesus nos ensinou.
Olhem só. Eu quero ler com os irmãos, capítulo 6, o versículo 34, mas vamos ler do 32 para dar o devido contexto. Verso 32, mas eu quero o 34. Olha só. 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Então, a ajuda a pessoas que amamos, ela não é considerada uma ajuda da natureza cristã. Tudo passa por Cristo, irmãos. Evidente, Ele é soberano. A gente só faz isso porque ainda existe um aspecto da bondade de Deus no ser humano e a gente ajuda. Eu entendo isso. Mas isso não é visto como necessariamente cristão, porque os ímpios também fazem. Aí no 34 diz assim: e se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Então existem situações em que a gente empresta, mas na verdade a gente está dando, fala, ó, Deus te abençoe. Faça isso que você está precisando. Não precisa me pagar. Ainda em Lucas, agora vamos lá para o capítulo 14. Aqui Jesus é um pouquinho mais aberto naquilo que ele está nos ensinando. E ele fala isso através de uma parábola. Então, Lucas 14, eu quero ler o versículo 14, mas a gente vai ler o 13 e o 14 aí também para o devido contexto. Olha só o que ele diz, Lucas 14, 13 e 14. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Se você quer ajudar alguém de fato, não busque uma recompensa nessa ajuda. Faça isso por amor. Há casos e casos, nós estamos dizendo isso aqui, tá bem, irmãos? Nós temos autoridade para isso. Mas a gente ajudou por amor. A gente não quer nada de volta. Mas no dia da nossa ressurreição, quando o Senhor chamar o nosso nome e nós nos levantarmos dos sepulcros, esse galardão estará com Ele, para nos dar. Porque isso é esperado. Neemias fez isso. Eu comprei esses irmãos com o meu dinheiro. E também, quando eu vi a situação em que eles estavam, eu juntei um pessoal e nós demos. De mão a emprestamos. É deles. Está aí, está na mão de vocês e não se fala mais isso. Então, um dos pontos do caráter de Neemias é que ele tinha exemplos para ser dado. Alguns os irmãos não sabiam, e ele fala, mas foi eu que fiz. Que nem tudo ele ficava falando. Mas agora ele revela isso. Fui eu quem fiz. Era eu quem estava por trás disso daí. Era eu. Até então nós não tínhamos essa informação de fato no livro de Neemias. Nós não tínhamos. E agora ele fala. Um quarto aspecto é a restituição. Versículo de número 11. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite, que exigistes deles. Ele está falando aos nobres, não há a mínima condição deles conseguirem reaver isso na economia em que está Israel, na economia em que está Jerusalém. Vocês tiraram tudo, eles não vão conseguir se levantar. Então eu vos, e achei isso lindo, peço. Ele não manda. Ele não ordena.
mas ele fala como se estivesse falando, e de fato estava, com crentes. Eu peço que vocês façam isso. O que é que Neemias está fazendo aqui? Ele sabe que vai haver perdão pelos pecados dos nobres. Não há dúvidas disso. Haverá perdão. Mas Neemias está saindo fora da doutrina do perdão e trazendo pontos necessários para questões técnicas. Vocês tomaram. Haverá perdão de pecados. Mas o povo de Deus não é lugar para malandro. Então vocês devolvem. Isso aqui não é lugar para facilitar a vida de bandido, não. De gente safada, não. Então vocês devolvem. Eu peço para vocês fazerem isso. Devolvam as terras, devolvam as vinhas, os olivais. Será que esse povo estava rico ou não? Tudo concentrado neles? De toda a nação? Devolvam. Vocês erraram em fazerem isso. A maneira como vocês fizeram. Então ele transforma isso em uma questão técnica e traz a restituição. Agora sim. O Senhor perdoa o pecado de vocês e eles voltam a ter aquilo que Deus deu a eles. Porque aquilo foi Deus que deu. Uma outra característica do caráter dele, verso de número 12, já para terminarmos, fala-se a respeito do sucesso de um líder competente. Versículo 12, primeira parte do versículo diz: então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Um bom líder, de envergadura espiritual, de um bom caráter, vai sempre ter sucesso naquilo que ele faz para a glória de Deus. Sempre haverá sucesso. Todos ouviram, ninguém argumentou. Todos entenderam os erros em que estavam cometendo. E evidentemente que precisamos aqui também dar valor para o coração desses nobres que se dispuseram em abrir mão da usura e voltarem-se para Deus. Porque sempre há lugar de retorno a Jesus. Por mais pecado, por mais envolvido com o pecado que alguém possa estar, há um lugar em Jesus para o nosso retorno. E o Senhor nos espera. E foi exatamente isso que eles fizeram, graças à liderança sábia de Neemias. E por último, a prudência. Uma característica do caráter da liderança de Neemias é a prudência. Final do versículo 12, então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo o que prometeram. Está tudo certo? Está tudo certo. Então você oficializa isso diante dos sacerdotes, porque eles são os responsáveis na época, era assim que funcionava a questão civil, inclusive naquele período, hoje já mudou, mas sim, faremos isso. E foi feito. E as coisas começaram a entrar no lugar. Percebam que isso aqui, esse texto, não traz uma teologia doutrinária, onde nós ouvimos o texto, é explicado o texto, e aquilo que é explicado do texto são conteúdos doutrinários que nós devemos crer. Não. Esse texto é uma teologia prática. Como nós fazemos isso no nosso dia a dia? Nós já sabemos no que cremos, já sabemos como vivemos, e agora trazemos isso para a prática do nosso dia a dia. Que assim seja em tudo aquilo que temos aprendido em Jesus. Amém, queridos irmãos? Deus seja louvado. Vamos ficar de pé, vamos orar?